Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada a vocês que me acompanham, que deixam os likes, que divulgam os vídeos. Queria deixar um agradecimento especial para quem me acompanhou na jornada que eu propus aqui nos últimos 3 dias, a jornada Ascensão da Inteligência, na qual eu tentei apresentar a filosofia como remédio para a alma, mostrar o valor da filosofia para o constante cuidado que nós devemos ter com o nosso espírito, que é algo que realmente se perde em algum momento da história da humanidade, especificamente na modernidade, mas que, embora tenha se perdido, de maneira alguma deve deixar de ser cultivado. E aí eu fiz uma proposta nessa jornada, né, mostrando que a filosofia como remédio para a alma é algo extremamente valioso. E mostrei que a melhor maneira por que o melhor autor para começar seria Platão, dei alguns argumentos e no final deixei ali um esquema para quem quisesse começar. Se você não assistiu, eu deixo aqui, foram 3 aulas de cerca de 1 hora cada uma, vou deixar os 3 links aqui na descrição, tá? E claro que no final do evento eu disse que eu próprio ofereço uma grande introdução à filosofia que se faz ao longo da leitura da obra completa do Platão, dos 36 diálogos, e deixei aí a sugestão de quem se interessa em fazer um belo curso de introdução que dura 1 ano. E tá aí, tá aí aberto, tá aqui na descrição o link. Vou ficar muito contente de ter você como meu aluno, caso você se interesse. Mas se não, se você quer só uma grande introdução para estudar sozinho, também dê uma conferida aí no Ascensão da Inteligência, nesse evento, que você vai ter umas dicas interessantes. Eu queria hoje, muito rapidamente, fazer um comentário a um dos comentários postados ao longo dessas lives, porque é um comentário que mostra exatamente por que eu tenho essa proposta de ensinar Platão sob a perspectiva que eu apresentei no evento Ascensão da Inteligência, tá? O comentário foi feito pelo Mirlon, vocês estão vendo aqui na tela, vou colocar na tela, ele diz o seguinte, né? O melhor argumento para começar a estudar Platão é a sua complexidade teórica, que estrutura de forma sistemática o pensamento filosófico pré-socrático e a sua oposição aos sofistas, o restante é perfumaria, né? Eu, na verdade, nessas lives, eu mostrei essa questão da complexidade teórica foi o primeiro ponto, né? Eu falei, olha, o Platão é como se fosse um concentrado, né, do que virá a ser aí toda a história da filosofia. Ele é um concentrado de problemas que vão ser explorados, aprofundados, retomados, reproblematizados ao longo da história da filosofia, né? Por isso que o Whitehead diz que a história da filosofia são notas de rodapé a Platão. Foi o primeiro argumento. O segundo foi justamente pela capacidade poética do Platão. Essa capacidade poética faz dele, ao mesmo tempo, um escritor, alguém que é capaz de munir o nosso imaginário, né? Nosso palácio da memória, de imagens que nos auxiliam a começar a estruturar o pensamento. E o terceiro ponto, né, que eu ressaltei muito é justamente a relação entre a vida do Platão, alguns traumas, alguns fatos muito importantes que foram na sua vida e o cerne da sua obra, né? O Platão, filósofo moral, alguém que se ocupou fundamentalmente de política, mesmo as suas teses metafísicas, suas teses ontológicas, elas estão ancoradas, né, no seu interesse de resolver não, mas pelo menos de pensar problemas éticos e políticos, e isso teve a ver com a sua vida, e aí eu usei isso como exemplo de sinceridade, né? Você tem de se dedicar a problemas que realmente te preocupam. Então, você tem que ser sincero com você mesmo. E aí, esses foram os 3 argumentos que eu evoquei para mostrar porque que o Platão era o melhor começo, tá? E aí, o Mirlon, ele fez, então, esse comentário. E eu acho que ele está completamente errado, por quê? Mas, ao mesmo tempo, eu gostei do comentário dele, tá? Eu até brinquei na aula que ele foi mal criado, porque ele falou, nossa, essa aula dessa mulher aí tá parecendo autoajuda, porque eu ressaltei muito o fato de que a filosofia nos auxilia a recuperar a dimensão do que é realizar plenamente a essência do ser humano, né? E de fato, porque nós somos seres racionais. E a gente vive numa época muito marcada pelo irracionalismo, que é uma maneira de ver o ser humano que ganhou muito espaço do Rousseau para cá, tá? Do iluminismo para cá, desse iluminismo representado pelo Rousseau.
e que despreza realmente a cultura, a civilidade, racionalidade, lógica e foca na loucura, na inspiração. Veja, eu não estou falando loucura no sentido geral, porque mesmo em Platão a gente tem no Fedro ali uma consideração muito bonita, né, sobre a relação entre a inspiração, o delírio e o conhecimento e a ascensão da inteligência. Mas no caso do Rousseau, eu tô falando de o cara ser completamente paradoxal, não ter preocupação nenhuma com a lógica e ainda se colocar como alguém que tem que ensinar os outros como vão viver, né? Então, assim, a gente vive numa época muito marcada pelo irracionalismo. E eu percebo que isso está fortemente ligado ao niilismo das pessoas. O meu interesse realmente em propor, da maneira como eu proponho uma introdução à filosofia, vem sendo todos os diálogos de Platão ao longo de um ano, que é o curso que eu proponho. E se você se interessa, você tem aí até quarta-feira da semana que vem para pensar, tá? Porque eu quero fechar a turma logo, já começo a dar aula esse sábado, e eu não vou perder muito tempo não sei quando eu abro outra turma, mas você tem aí até quarta-feira da semana que vem para pensar. Se você se interessar, o link tá aqui na descrição, entra na página, vê aí se eu fiz lá um vídeo explicando como vai ser o curso e você vê se te interessa. Mas o que me chamou a atenção no comentário do Mirlon é que ele reflete profundamente a maneira como a filosofia universitária perverteu a relação das pessoas com a cultura, tá? E assim, não é uma crítica que eu tô fazendo ao Mirlon, eu vejo, é interessante o comentário dele, porque olha assim como ele fala que em complexidade teórica que estrutura de forma sistemática o pensamento filosófico pré-socrático. Ele dá aqui um argumento de que é importante estudar Platão, basicamente, no sentido em que a história da filosofia dá relevância para o Platão. Tá? Como dizendo, o Platão, tudo que aconteceu antes dele, ele, enfim, estrutura de maneira consistente e tal. Isso aqui é uma maneira muito tributária do Hegel, que foi um filósofo importantíssimo para a filosofia universitária. E às vezes a gente esquece que justamente as pessoas perderam a conexão com o cultivo do espírito e perderam a noção de que a filosofia é uma prática e que ela incide sobre a sua vida e que ela te transforma como ser humano e que sim, ela conduz a sua inteligência a um processo de ascensão. E isso te faz recuperar o senso de realização como seres humanos. E muitas vezes tem como efeito, né, a percepção total de que a vida é plena de sentido. E eu não tô falando assim, não, a filosofia tem que ser o sentido da vida de todo mundo. Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando de que quanto mais a gente cultiva a inteligência, mais a gente é capaz de despertar a consciência e a gente volta a perceber que o mundo é repleto de sentido. É isso que eu tô falando, por isso que eu proponho mesmo que as pessoas, qualquer pessoa, merece ter a experiência de estudar filosofia e do quanto que isso pode ser interessante para ela. De que maneira isso vai impactar, ela ia com ela. Isso é sempre individual e eu não tô falando que todos têm que sair de lá, vou fazer um doutorado de Platão. Ou exatamente o contrário, tá? A minha proposta, e eu quero aproveitar o comentário do Mirlon para deixar isso bem claro, se você é um cara universitário, é alguém que já tem uma formação intelectual prévia e está muito contaminado por essa historiografia filosófica que determina todos os cursos universitários e toda a maneira de falar de filosofia pelo que a gente chama de, eu vou até chamar de establishment da filosofia, que são todos os professores universitários, a Casa do Saber, esse pessoal todo que acha que não, tem que ter um doutorado, sabe aquele pensamento Villa, né? Pensamento do Marco Antônio Villa. Não, o cara não tem doutorado e ele quer falar que ele é filósofo. É a maior besteira que eu já ouvi, né? Então, assim, não é o melhor argumento para estudar Platão o fato de que ele tem complexidade teórica e essa complexidade teórica ela reflete uma estruturação sistemática do pensamento filosófico pré-socrático e etc. A oposição aos sofistas, Mirlon, eu até entendo que seja algo mais que captura a atenção das pessoas, mas você tem que explicar quem foram os sofistas. Você tem que explicar o que é complexidade teórica. Você tem que, na verdade, permitir que as pessoas entendam com tranquilidade como que é possível estruturar e de forma sistemática o pensamento filosófico pré-socrático. São todas essas coisas, entendeu? E aí todas essas coisas, elas são fruto de um trabalho que a gente já realizou. O meu objetivo, e aí eu convido você novamente a acompanhar a jornada Ascensão da Inteligência. O meu objetivo com essa jornada, com essas 3 aulas, é aproximar cada um de vocês ao máximo disso que a gente chama de cultivo da inteligência e mostrar para vocês
que isso é algo que diz respeito a qualquer pessoa. A tal ponto que na Grécia, nas escolas filosóficas, a última coisa em que os filósofos pensavam era em afastar as pessoas, né? A filosofia faz um bem incrível para a alma de qualquer pessoa, porque ela nos reconduz à nossa consciência. Sem a capacidade plena de conexão com a consciência, a gente perde aquela capacidade de entender que o agir bem está ligado à liberdade moral e a gente age mal e vai se frustrando ao longo da vida. Isso não é questão de autoajuda, isso é filosofia moral. Isso é simplesmente recordar-nos que nós somos seres humanos que somos capazes de agir bem e agir bem conosco. Por esse motivo que essa jornada Ascensão da Inteligência tem um foco assim tão forte no quanto que a filosofia realmente é capaz de nos reconduzir para nossa autopercepção, o entendimento de como que a nossa relação com os demais, com a realidade, com o mundo, ela só será um foco de luz a partir do momento que a gente age segundo a liberdade moral. E é por isso que eu não tenho dúvida nenhuma que ler Platão é um bem inestimável a qualquer pessoa. E mais, é a melhor introdução à filosofia que existe. Agora, é claro que para a gente entender a complexidade teórica, que realmente é um traço da filosofia platônica, aí só depois de um ano de curso, né? Vendo detalhadamente todos os problemas que estão ali em todos os diálogos de Platão. Eu, evidentemente, seria uma tola se eu começasse um vídeo, uma jornada que tem como objetivo mostrar para as pessoas o quão próximo delas pode estar esse grande autor. Eu seria uma tola se eu usasse as palavras do Mirlon. Sabe por quê, Mirlon? Porque a gente tem de seguir, quando a gente quer alcançar as pessoas para dividir com elas algo bom, a gente não tem de partir do nosso umbigo daquelas concepções e daquelas perífrases que são fáceis para nós. A gente tem que sair de nós, a gente tem que ter a capacidade de nos deixar de lado e de pensar, bom, eu não sei que vocabulário essa pessoa tem, eu não sei como é o imaginário dela, eu não sei que noção que ela tem desses conceitos que eu vou usar, de que maneira que eu posso comunicar minha mensagem para ela partindo de algo mais humano possível. Como é que eu posso tocar a alma dela? Isso eu aprendi com o professor Benjamin, que era um professor do Mosteiro de São Bento, brilhante professor. Na pós-graduação ele estava dando um curso sobre o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Mas ele vivia fazendo divagações, o que era a melhor parte da aula. E aí eu lembro que muito bem que um dia ele disse assim, olha, o São Tomás de Aquino não era um aristocrata. Ele não precisava ter sido padre, ele não precisava ter sido monge, ele não precisava ter sido o intelectual da igreja que ele foi. Não foi uma questão de meios de vida. E o que ele gostava mesmo, evidentemente, era da vida intelectual, um dos maiores filósofos da história do Ocidente. Mas por que vocês acham que ele estava ali sempre na missa? Por que vocês acham que esses grandes homens, esses homens mais brilhantes do mundo, iam lá e estavam ali junto com os fiéis na capela? Por que vocês acham que eles tinham esse trabalho? Né? Por quê? O que é que justifica que os maiores intelectuais da igreja tenham sido padres e tenham dedicado a vida a isso, tendo vindo de famílias aristocráticas super opulentas e pessoas que não precisavam trabalhar? Por quê? E aí ele disse, questão da caridade, do amor ao próximo, né? E aí eu falo, caramba, se um homem tão grande como Tomás de Aquino, um homem tão magistral como Tomás de Aquino, um cara tão genial e brilhante como ele, né, tinha a gentileza e a generosidade de ir ali, se aproximar dos fiéis e falar da escritura para alcançar o maior número de pessoas e descer ao máximo e alcançar o maior número de pessoas usando a linguagem talvez mais capaz de tocar diretamente os corações e mostrar para cada uma das pessoas que aquilo é importante para a alma delas. Caramba, se ele foi capaz de fazer isso, ele deve ser nosso exemplo, entende? Esse deve ser o nosso exemplo. E esse é meu exemplo. Então, as pessoas que são muito cultas e muito teóricas e muito contaminadas pelas noções da historiografia da filosofia, que me desculpem, vocês podem achar que eu tô aqui fazendo autoajuda, eu não tô não. Eu tô aqui seguindo o exemplo do Tomás de Aquino.
o exemplo dele como intelectual. Eu sei que, tudo bem, aquilo que é evidente para mim não necessariamente é evidente para o outro, de maneira tal que é sim preciso que eu me desdobre e que eu mude toda a maneira minha habitual de falar para tocar o outro. E isso sim tem valor, tá? Usar essas frasezinhas que a gente encontra em qualquer manual de filosofia é muito fácil. Difícil é você encontrar uma forma de tocar um número maior de pessoas e mostrar que elas podem ir muito mais longe do que elas imaginam. O vídeo de hoje era esse. Amanhã estarei aqui para a nossa live às 5h30 da tarde. Muito obrigada pela companhia e até lá.